pessoal, aqui é o professor Ezequiel e hoje a gente vai para a nossa segunda aula de Gestão Ambiental 1. Hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre o sistema PDCA, unicamente na parte de análise de processos, tá? Vamos lá! Então, como a gente tinha falado na nossa última aula, o ciclo PDCA dentro do programa de gestão ambiental, né, do SGA de uma empresa, né, ele é dividido em diversas etapas, né? Na última aula a gente acabou vendo a identificação do problema, a observação do problema. Dessa vez a gente vai fazer as análises do processo, como a gente encontra, né, as principais causas de um problema que a gente tem na nossa empresa, certo? Qual o desvio, qual que é a importância dele, como que a gente faz a definição e a avaliação desse problema. Como falamos, então, vamos para a análise de processo. Qual que é a função desta etapa no ciclo PDCA? Inicialmente é compreender a relação das causas com o efeito do processo. Qual é o problema que existe? Beleza, existe uma falha, um consumo elevado de água para a produção de um determinado produto. Por que existe essa grande consumo de água? Existe algum desvio, tem uma falta de regulação, né, regulagem lá no meu equipamento, eu tenho talvez acesso de pressão, o que está acontecendo? Eu tenho um rompimento na tubulação, eu nem sei, ele está indo diretamente para o ralo e indo para a estação de tratamento de efluentes, onde acaba consumindo produtos lá e aumentando o meu custo produtivo. Tá? A ideia é buscar as causas fundamentais desse problema. Qual que é a origem, né? Se é um vazamento, se é um curto-circuito, se é uma falha de reação, né? Quando a gente pensa em reagentes químicos, correto? A gente tem que priorizar as causas, as hipóteses, chegar lá com uma planilha e de repente avaliar quais são as possíveis falhas. Pode ser isso, pode ser aquilo lá, pode ser esse outro. E com isso a gente começa a levantar todas as possíveis hipóteses de falhas que existam dentro do nosso processo produtivo. Tá? Com isso, na sequência, a gente precisa analisar a consistência dessas causas. Beleza, você indica que a possível causa de um excesso de produto seja o erro humano. Beleza, você está dizendo uma hipótese pode ser o erro humano. E daí você chega lá e você avalia e você descobre que a dosagem daquele produto é mecânico. Não tem nada a ver com o erro humano. É um sistema já pré-acertado para fazer aquela dosagem. Então, na verdade, o que você achou que era um erro humano, talvez era um erro de manutenção. Ou, se for um erro humano, é um erro antes do processo de dosagem, na parte de regulagem, manutenção, dosagem de produto, concentração e tudo mais. Tá? Então, o que a gente precisa avaliar é sempre pensar onde é que eu quero atuar, em qual parte, em qual setor, em qual momento do meu processo produtivo. Eu tenho lá as minhas entradas, né, onde eu entro material, eu tenho informação, eu tenho as máquinas, eu tenho as pessoas trabalhando, né, todas as possíveis falhas de entrada. Daí eu tenho todas as minha fase de processo, né? O que entra, o que sai. Aqui eu contabilizo quanto que entrou de matéria-prima, quanto entrou de água, qual foi a temperatura que foi executado determinado processo, qual foi as máquinas que eu trabalhei, qual foi todos os materiais de entrada. Aqui dentro eu posso avaliar todos os elementos, né? Subdividir o processo, ver o que entra nesse processo, o que sai nesse processo e tudo mais. Tá? E posteriormente a gente tem as saídas, né? Vai ser produtos, serviços e quanto que a gente consegue produzir na saída. A gente pode fazer um sistema de indicadores, por exemplo, se eu estou inserindo tantos metros cúbicos de água e estou produzindo tantas toneladas, né, de produtos, eu consigo fazer uma relação produto-consumo, né? Isso vai facilitar a nossa análise de balanço de massa mesmo. Então, dentro do processo, a gente pensa lá, então, fornecedor vai ser o explorador. O que o explorador vai fazer? Ele vai pegar, ele vai trazer os troncos das árvores, né? Ele vai trazer todos os troncos descascados e picados para que processo?
processo de produção de celulose. Beleza, então o fornecedor é este, a entrada é esta, o processo é este, eu tenho uma saída que é os fardos de celulose, né? Então, tenho aqui fardos que vão chegar. Beleza, depois que eu encerrei esse processo, para onde que vão esses fardos de celulose? No caso, eu tenho o cliente é a prensagem. Então, a prensagem vai entrar no nosso segundo processo da empresa. Isso é interessante porque a gente começa a setorizar os processos, justamente para tentar identificar quais são as entradas e saídas em cada um desses pontos, tá bom? Então, seguimos. Daí vai entrar dentro do processo do cliente que é a prensagem. Tem a produção de celulose, chegam os fardos de celulose, vem a prensagem. Na prensagem são gerados daí rolos de celulose com 40% de umidade e o cliente é a secagem. Assim vai seguindo até chegar na parte de acabamento e expedição num exemplo, né, de produção de papel, né, papel normal e tal. Beleza. Aí a gente tem todo esse processo, né? A gente mapeou, a gente definiu onde é que estão as entradas, as saídas, todos os produtos que vão ser utilizados, né? Daí a gente vai precisar, lá com a nossa equipe que vai trabalhar no SGA, né, usar algumas técnicas, como por exemplo o brainstorming. O brainstorming é uma técnica muito simples e difundida, né, de análise de um determinado problema, né? Nada mais é do que a gente chegar, sentar numa mesa com diversas pessoas de áreas diferentes e setores diferentes da empresa e começar a pensar o que pode acontecer nesse processo. Você vai gerar uma lista de possíveis causas que vão envolver, né, tanto os processos quanto os produtos, né? Então, chega lá o chefe, né? Estão todos reunidos, né? Nossa meta é reduzir os atrasos de entregas em 260 atrasos até dezembro deste ano. Pensando que é uma empresa, né, de logística, de organização, que produz todos os papéis ali e faz esse processo de entrega. Bem na sequência, a gente vai lá e descobre o quê? Ele vem? Não, a nossa segunda meta também vai ser analisar os gráficos de Pareto, que a gente viu na nossa última aula, verificando qual que é o nosso principal problema. O nosso principal problema está numa máquina X num determinado período do dia. Daí, beleza. O nosso problema é na máquina 3 no turno da tarde, certo? E esses problemas orientados aqui, encontrados no gráfico de Pareto, vão ser o nosso foco a ser priorizado. Lembra lá? 20% dos nossos processos são responsáveis por 80% dos nossos problemas. Tá? Isso pode ser levado também como 20% dos nossos produtos são responsáveis por 80% da nossa receita. E assim sucessivamente. Tá? Beleza. Nossa terceira meta. Por que estamos elevando o número de atrasos na geração de pedidos no turno da tarde? Esse era o grande problema. Nessa empresa aqui, eles estavam tendo atrasos com pedidos, eles sabiam que era numa determinada máquina e eles sabiam mais ou menos qual que era o turno que isso estava acontecendo. Como é que eles fizeram isso? Eles setorizaram, como a gente viu, né, na nossa última aula. Setorizaram os problemas, elencaram onde acontecia maior número de atrasos, ou no nosso caso, né, por geração de efluentes, consumo de água, e acabaram definindo quais eram os setores principais. Daí, quando você aborda, né, todas essas ideias aí, chegam as pessoas a trazerem novas sugestões, né? Por exemplo, uma possível causa é o cadastro dos clientes. Beleza, então o cadastro dos clientes estava errado e nesse caso a empresa precisa adequar isso, né? Na questão ambiental, o que a gente poderia colocar? A regulagem das máquinas estava em desacordo com o cronograma, não existe um plano de manutenção preventivo. Então, com isso, as máquinas começam a trabalhar sem uma regulagem adequada e com isso tem desperdício de material, desperdício de matéria-prima, gasto excessivo de eletricidade, assim vai.
A outra, que pode ser utilizada até para a gente mesmo, né? Outra causa é a equipe ser jovem. Poxa, a equipe ser jovem, dependendo do tipo de equipamento, isso pode causar com que eles não tenham experiência para executar uma determinada atividade, e se eles trabalharem sem supervisão, sem alguém que vá lá e verifique se o trabalho está sendo bem executado, pode acabar tendo muitos desvios, né? Com esses desvios, a gente vai ter consumo de matéria-prima, consumo de eletricidade, de todos os produtos e, consequentemente, reduzindo a nossa eficiência de produção. Beleza? Outra coisa, no caso deles aqui, foi a quantidade de pedidos. Às vezes, o processo de gestão, ele simplesmente foca em produção, 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 produção. Precisamos aumentar a nossa produção. E muitos empresários, né, gestores, eles acabam simplesmente vendo assim, temos este padrão de produção e para nós podermos aumentar o nosso poder produtivo, teremos que fazer um aumento de compra de matéria-prima. Eu não tenho que otimizar minha produção. Eu simplesmente vou aumentar a minha taxa de produção. Isso às vezes acaba sendo um problema, porque se você tem uma falha de tantos por cento, né, tem uma perda de 5% de material durante o processo produtivo. Se você aumenta a tua capacidade de produção, consequentemente você também vai aumentar a tua taxa de perda. Então, muitas vezes é interessante a gente pegar e focar na otimização também, não apenas na produção assim excessiva de um determinado produto, né? Então, o que é importante a gente fazer dentro de um programa, né, de brainstorm, junto com toda a equipe? Nós precisamos definir fielmente quais seriam os 5 porquês, né, de um determinado problema. Essa metodologia ela é parecida até com o sistema espinha de peixe, que é visto nos programas de gerenciamento de riscos, sabe? Porque afinal, gestão ambiental, gestão financeira, gestão de riscos, todos os processos de gestão, eles acabam utilizando as mesmas ferramentas, né, para conseguir apresentar uma determinada ideia. O processo de execução acaba sendo o mesmo. Então, temos lá, o nosso problema nesse brainstorm foi elevado número de atrasos na geração de pedidos. Beleza, esse aqui é o nosso grande problema. Daí foi levantado lá, pode ser cadastro de clientes. Cadastro de clientes, beleza. O que interfere aqui dentro? Endereço incompleto, falta de dados, a equipe nova não sabe onde buscar os dados, aí entra para cá, atraso de envio nos correios. Beleza, tudo isso entra no cadastro de clientes. Chega lá, outro braço que pode contribuir para o nosso problema, faturamento. A gente tem atrasos no envio de informações nos pedidos. Juntamente, atraso na emissão de nota fiscal. Culpa disso? Nós temos um sistema manual de produção. Então, esses aqui acabam entrando no nosso faturamento. Número de pedidos. Temos um grande número de pedidos que é gerado à tarde. Então, por isso que a nossa grande falha está acontecendo aí, justamente porque o maior número de pedidos acontece no período da tarde, né? Então, nós temos que talvez organizar isso, fazer com que essa distribuição aconteça de maneira diferente, ou aumentar a equipe no período da tarde. Depende, né? Vamos pensar como executar essa mudança. Como temos muitos períodos, temos acúmulos do período à tarde, que esse era o nosso problema também. E talvez não seja só porque o número de pedidos estava sendo gerado à tarde, mas também porque havia um grande número de manhã e o pessoal da manhã jogava os pedidos para o pessoal da tarde processar. Então tu tinha um erro de gestão aqui dentro. Quando a gente pensa no método de entrega, a gente fala, são cobranças que são deixadas para o dia seguinte. De novo, a gente tem falta de dados para fazer a entrega do produto. E também temos o processamento manual que acaba atrasando ou gerando muito erro humano ali dentro. Depois que a gente fez toda aquela lista, né, de onde cada um dos problemas vai se encaixando, quais seriam as possíveis falhas ali dentro, nós precisamos definir os 5 porquês. Por que esse problema está acontecendo? Daí, em conjunto com todas as pessoas, eu realmente acho que nesse ponto o crucial é a equipe nova.
No faturamento, o crucial é o processamento manual. Na parte dos pedidos, são dois que acabam acontecendo. O maior número de pedidos gerado à tarde e um grande número de pedidos da manhã que acaba ficando para a tarde. Certo? E o pessoal da tarde tem que dar um jeito. Na parte de entrega ficou o processamento manual também. Então isso, nossa meta é qual? Reduzir os atrasos em 260 entregas até o final de dezembro de 2020. E a pergunta é, por que nós estamos tendo esse grande número de atrasos? Daí, 5 porquês. Equipe nova, processamento manual, maior número de pedidos gerados à tarde, número de pedidos da manhã que ficam para a tarde e processamento manual. Se a gente pensa numa empresa da área ambiental, a ideia fica a mesma. Tenho aqui geração de efluentes, geração de resíduos, consumo energético, geração de emissões. E aí a gente começa a elevar, né, colocando qual que é o nosso problema. Elevado danos ambientais gerados pela empresa. E assim se segue. Tá? Então, levando em consideração isso, a gente precisa avaliar a consistência das hipóteses. Lembrando aqui, a gente colocou um grande problema era o período que acontecia esse nosso problema, né, os nossos atrasos. Então, se a gente fizer um monitoramento de, por exemplo, no caso de cá, da geração, né, da solicitação dos pedidos, a gente observa que, na verdade, realmente eles eram muitos pedidos realizados no período da tarde. E onde é que começa? Ó, até uma hora foram gerados 232. Às 14, 171. Às 15, 291. E assim sucessivamente. Abrangendo aqui o nosso período da tarde. Tá? Algumas hipóteses, possíveis causas, né, podem ser facilmente comprovadas, né? Se a gente fizer uma análise um pouco mais a fundo, né? Uma análise histórica, ver toda a parte de pedidos e tal. A gente precisa também pensar quais seriam, né, as causas que podem ser bloqueadas, tá? A gente definiu quais seriam os 5 problemas, beleza. Qual é a nossa prioridade agora? O que a gente vai fazer inicialmente para resolver esse problema, né? E tal. Primeiro pensar, agilidade de implementação. Qual desses sistemas seria o mais rápido de ser executado? Ou qual que é médio prazo e outro qual que é longo prazo? A gente pode pensar também a dificuldade que é para ser executada, custos a serem executados também. No caso, autonomia, né, para solucionar a causa. Daí, podemos eliminar essa causa sem a necessidade de envolver pessoas ou outras áreas? Só um ajuste, manutenção preventiva, sei lá, mudança de troca de máquinas, não sei. É possível ou não? O impacto de resultado. Qual dessas causas, no momento que eu arrumar ela vai causar um maior impacto positivo no meu processo? Certo? Como é que a gente pode fazer isso? Tem diversas formas. Pode fazer uma matriz de interação, depois a gente pode fazer uma aplicação de uma matriz de Guth, como a gente vai ver um pouco mais à frente. Né? Então, por exemplo, nessa pequena matriz de interação, a gente define os nossos critérios, né, que seriam a nossa rapidez, a autonomia e o benefício. As causas foram aquelas que a gente definiu na etapa anterior, lá do brainstorm. A gente tem a nossa equipe nova, processamento manual, maior número de pedidos, gerados à tarde, pedidos da manhã que ficam à tarde, atraso de envio de informações e falta de dados dos pedidos. A gente estabelece valores para definir, né, qual seria o ponto de benefício, rapidez e autonomia desses processos. Nesse caso, rapidez, tempo para solucionar. Até uma semana, até 30 dias, mais de 30 dias. Tá? A gente trabalha com 3 tipos de peso. 5 para quando a gente consegue resolver em até uma semana, porque afinal, se você conseguir resolver isso aí mais rápido, melhor para você. Então, nota 5. Até 30 dias, nota 3. Mais do que 30 dias, nota 1. Autonomia. Quem pode solucionar? Se fica extremamente fácil de ser solucionado, apenas o gestor da equipe pode resolver o problema, ótimo, a gente coloca nota 5. Se a gente precisa de outras pessoas da área, nota 3. Se a gente depende do gestor, né, do gerente geral, o que acaba tomando tempo e
pode deixar um pouco mais complexo, a gente coloca a nota 1. No benefício, quem que vai ser beneficiado? Se a gente tiver que todos os clientes e a área vai ser beneficiada, ótimo, 5. Se somente a área que está trabalhando com, que vai sofrer aquela alteração, aquela intervenção, nota 3. Se a gente só vai beneficiar a equipe, que não vai trazer muito benefício econômico ou mudanças, nota 1. Vai ser um benefício? Vai, mas não é tanto quanto se a gente conseguir beneficiar os clientes. No final, a gente só precisa modificar, né, cada um dos elementos, né? Por exemplo, nesse caso aqui, maior número de casos, nota 5, autonomia, nota 5, benefício, nota 5, somando todos temos nota 15. Ou seja, tanto o maior número de pedidos gerados à tarde, quanto os da manhã, que são deixados para tarde, acabaram se tornando os elementos principais aqui na nossa avaliação, certo? Depois, seguido justamente do processamento manual. Os demais, a gente faz toda uma escala. Ó. Depois a gente pensa na equipe nova, depois a gente chega com atraso no envio de informações e, por último, a falta de dados sobre os pedidos. Tá bom? Com isso, a gente consegue definir hierarquicamente quais são os nossos principais objetivos. Beleza? Então, seguindo. Aí você começa, né? Extensão, periodicidade, intensidade, pequena, média, grande. Também pode ser outras formas de avaliação, né? Tu pode definir, se a magnitude, né, vai ser a extensão. E vamos pensar o tipo de magnitude que a gente vai ter. Pequena, média, grande, muito grande. A gente, ao invés de trabalhar com 1, 3 e 5, a gente coloca 1, 2, 3 e 4. Periodicidade. Vai ser algo temporário, essa nossa mudança? Ou vai ser algo variável? Ou vai ser algo permanente? Isso também. 1, 2 e 13. São formas, a gente poderia alterar qualquer número de pesos aqui, que o resultado seria o mesmo. Né? É a nossa forma de avaliação de processo. E a intensidade, baixa, média ou alta. Tudo isso vai depois interferir no nosso resultado final. Podemos colocar as ações, se elas são primárias, secundárias, terciárias ou enésimas. Né? Também com a nossa lista de pesos. O efeito vai ser de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Mesma coisa. Criticidade, ele vai ser muito crítico ou pouco crítico para o processo em si. Baixa, média e alta. Tá? Na sequência, a gente tem a matriz de Guth, que é nada mais do que uma matriz também desse tipo de interações com uma visão um pouquinho diferente. O que eles avaliam? A gravidade, a urgência e a tendência. Gravidade seria o impacto financeiro ou qualquer outro impacto que a gente tem no nosso processo produtivo, né? Dependendo de qual o objetivo da instituição. A urgência seria o fator tempo, se a gente precisa ser rápido ou não. E a tendência, né? Que é o fator de tendência do desenvolvimento desse processo. Assim como estes aqui, os anteriores, eles eram somados para a gente obter um peso de aplicação, nesse caso ele é multiplicado. A ideia permanece a mesma. Tá? Na questão da matriz, né, temos os valores ou as letras que a gente pode colocar. Né? Então, é extremamente grave, muito grave, grave, pouco grave, sem gravidade, urgência, extremamente urgente, até sem urgência, tendência a agravar rápido, piorar a curto prazo, piorar a médio prazo, longo prazo, sem tendência a piorar. Tá? Note-se então, se o nosso desvio é extremamente grave, juntamente com a urgência, que aquilo pode causar danos, né, aos trabalhadores, uma parada geral no nosso processo produtivo, e isso vai acontecer o mais rápido possível, a gente precisa, esse vai ser o nosso caso prioritário. Tá bom? Beleza. Na gravidade, a gente sempre vai pensar no impacto do problema sobre as operações da empresa, né? Os efeitos que vão surgir a longo prazo para resolver essa atividade. A urgência vai ser o tempo disponível e necessário para que a gente resolva esse problema. Tá? Talvez se demore muito mais, a gente começa também a modificar os pesos dele. E a tendência é o crescimento, se vai piorar
ou se não vai piorar o nosso processo produtivo. Nossa falha do processo produtivo. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje foi um pouquinho mais curta, né? Justamente porque eu vou repassar para vocês alguns materiais que aplicam, né, esses sistemas de ponderação para a tomada de decisão. Por mais que esses processos aparentemente sejam extremamente simples, é uma metodologia que acaba não sendo tão aplicada nos processos gerenciais hoje em dia, né? Claro, existem muitas empresas que aplicam e tudo mais, mas se a gente pega uma empresa de porte médio, elas já acabam escolhendo simplesmente, eu acho que esse aqui eu vou gastar menos, eu acho que esse aqui tem mais uma prioridade maior. Então, a ideia da aula de hoje era que vocês estabelecessem uma metodologia, né, de identificação dos pontos críticos de processo, tá? De uma maneira mais racional e para poder conseguir convencer melhor o empresário, né, que vai trabalhar com vocês, né, o patrão ou o teu cliente, para que ele entenda: este é o teu setor mais crítico por causa desses pontos. Nesse setor crítico existem esses processos. E assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Até mais!